Uma história sobre segredos, desejo e um encontro que mudou tudo. Você já sentiu que o universo conspira a seu favor? Que, em algum lugar, há uma força invisível te guiando em direção a algo ou alguém que você nem sabia que precisava? Esta é uma daquelas histórias que começam com um simples momento, mas que carregam em si o poder de transformar vidas. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que mistura paixão, mistério e um toque de magia e que vai te deixar com um gosto de quero mais. Vem comigo. Era uma tarde chuvosa de outono e o cheiro da terra molhada enchia o ar, trazendo com ele uma sensação de renovação. Eu estava sentada na varanda do meu café favorito, com um livro na mão e um cappuccino ainda fumegante à minha frente. A chuva caía suavemente, criando uma melodia relaxante, e eu me sentia em paz, como se aquele fosse um daqueles raros momentos em que o mundo para, e você pode simplesmente existir. Foi então que ele entrou. A campainha da porta tilintou, e eu levantei os olhos quase que instintivamente. Ele estava lá, molhado da chuva, com o cabelo escuro grudado na testa, e uma jaqueta de couro que parecia ter histórias para contar. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo e foi como se o tempo parasse. Ele tinha um olhar intenso, quase penetrante, e algo naquela troca de olhares me fez sentir exposta, como se ele pudesse ver tudo o que eu tentava esconder. Ele se aproximou do balcão, pediu um café e, para minha surpresa, veio em minha direção. Posso? Ele perguntou, indicando a cadeira vazia à minha frente. Eu hesitei por um momento, mas algo naquela voz suave e rouca me fez concordar com um simples aceno de cabeça. Ele se sentou, e eu pude sentir o cheiro da chuva misturado com algo mais. Algo que era só dele, um aroma quente e amadeirado, como madeira queimada e canela. Eu te vi da janela, ele disse, sem rodeios. E não pude evitar. Você parece diferente. Eu ri, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que aquela simples frase havia causado. Diferente como? Perguntei, curiosa. Diferente como alguém que sabe algo que o resto do mundo ainda não descobriu, ele respondeu, os olhos fixos nos meus. Aquela resposta me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha me olhado daquela maneira, como se eu fosse um mistério a ser desvendado. E, de repente, eu quis saber tudo sobre ele. Quis saber o que ele escondia por trás daqueles olhos profundos, quis saber por que ele estava ali, naquele café, naquela tarde chuvosa. Eu sou Lucas, ele disse, estendendo a mão. Ana, respondi, tomando a mão dele. Oh! Toque foi breve, mas suficiente para me fazer sentir um arrepio percorrer a espinha. E assim começou nossa conversa. Falamos de tudo e de nada ao mesmo tempo. Ele me contou sobre suas viagens, sobre os lugares que havia visto e as coisas que havia vivido. Eu lhe falei sobre meus livros, sobre minha paixão por histórias e como eu acreditava que cada pessoa carregava uma narrativa única dentro de si. Mas havia algo mais, algo que ele não dizia, mas que eu podia sentir. Havia um peso em suas palavras, uma sombra que ele carregava consigo e que, de alguma forma, eu sabia que estava ligada a mim. Por que você realmente veio até mim? Perguntei, finalmente, incapaz de conter minha curiosidade. Ele olhou para mim por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Então, ele respirou fundo e falou, porque eu te vi em um sonho. E, desde então, eu sabia que tinha que te encontrar. Eu senti um frio na espinha, mas, em vez de medo, senti uma onda de alívio, como se finalmente tivesse encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida. Ele olhou para mim por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Então, ele respirou fundo, e seus olhos escuros brilharam com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Ele se inclinou para frente, e eu pude sentir o calor do seu corpo se aproximando, como se o espaço entre nós estivesse se dissolvendo. Porque eu te vi em um sonho, ele disse, a voz baixa e rouca, quase um sussurro que fez meu estômago remexer. E não foi um sonho qualquer. Era você, exatamente como está agora, sentada aqui,
com esse vestido que deixa transparecer cada curva do seu corpo. Você estava sorrindo, e eu sabia que tinha que te encontrar, que tinha que sentir o sabor dos seus lábios, o calor da sua pele. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, mas não era de medo. Era algo mais profundo, mais primitivo. Ele continuou, sua voz agora um pouco mais firme, mas ainda carregada de emoção. E agora que te encontrei, não consigo mais me afastar. Você é como uma chama, Ana. E eu não tenho escolha a não ser me queimar. Eu não sabia o que dizer. Minha mente estava em turbilhão, mas meu corpo parecia saber exatamente o que fazer. Me inclinei para frente, fechando a distância entre nós. Nossos rostos estavam tão próximos que eu podia sentir o calor da sua respiração, o cheiro do café misturado com algo que era só dele, algo que me deixava tonta. E se eu disser que também te vi? Sussurrei, minha voz tremendo levemente. Não em um sonho, mas em cada pensamento, em cada desejo que eu tentei ignorar. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, ele fechou a distância entre nós, e seus lábios encontraram os meus em um beijo que era ao mesmo tempo doce e intenso, como se ele estivesse tentando me dizer algo que palavras não poderiam expressar. Eu me entreguei àquele momento, deixando que ele me levasse para um lugar onde o tempo não existia, onde só existíamos nós dois. Quando nos separamos, ele me olhou nos olhos. E eu pude ver a mesma certeza que eu sentia refletida no seu olhar. Eu não sei o que o futuro nos reserva, ele disse, a voz firme, mas carregada de emoção, mas sei que quero descobrir ao seu lado. Eu sorri, sentindo uma felicidade que eu nem sabia que era possível. E, naquele momento, sob a luz suave do café e ao som da chuva caindo lá fora, eu soube que aquela tarde era apenas o primeiro capítulo de uma história que prometia ser incrível. Lucas me levou pela mão, e saímos do café, caminhando sob a chuva que agora caía mais forte. Ele tirou a jaqueta e a colocou sobre meus ombros, e eu senti o calor do seu corpo misturado com o cheiro da chuva. Caminhamos sem destino, rindo e conversando, como se o mundo ao nosso redor não existisse. Você acredita em destino? Ele perguntou, parando de repente e me olhando nos olhos. Eu não sei, respondi, sentindo o coração acelerar novamente. Mas acho que acredito em conexões. Em pessoas que entram na nossa vida e mudam tudo. Ele sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido no meio da tempestade. Então você sente isso também? Ele perguntou, a voz cheia de esperança. Sinto, admiti, sem hesitar. Desde o momento em que te vi. Ele me puxou para mais perto, e seus lábios encontraram os meus novamente, mas desta vez foi diferente. Foi um beijo que prometia mais do que apenas uma tarde, que falava de futuros possíveis e de caminhos que ainda íamos trilhar juntos. Quando nos separamos, ele pegou minha mão e a levou ao seu coração. Eu pude sentir os batimentos, fortes e rápidos, como se ecoassem os meus. Eu não quero mais sonhar com você, ele disse. A voz firme e cheia de determinação. Eu quero viver com você. E naquele momento, eu soube que ele não estava falando apenas de mais uma tarde, ou de mais uma chuva. Ele estava falando de uma vida inteira, de todas as tardes e todas as chuvas, que ainda estavam por vir. Eu também, respondi, sentindo uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Ele sorriu. E então me puxou para um abraço, envolvendo-me completamente em seus braços. A chuva continuava a cair, mas eu não sentia mais frio. O calor do seu corpo, o cheiro da chuva misturado com o dele, e a sensação de pertencimento que ele me trazia eram tudo o que eu precisava. Vamos? Ele perguntou, indicando o caminho à frente. Vamos. Respondi, segurando sua mão com firmeza. E assim, sob a chuva que caía suavemente, nós começamos a escrever a nossa história, uma história que prometia ser cheia de paixão, mistério e, acima de tudo, amor. Cada passo que dávamos juntos era como uma promessa, um sussurro do destino de que aquela era apenas o começo de algo muito maior. Gostou da história romântica? Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar com mais amigos. Ative o sininho de notificação. Até a próxima. Emoção!